Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está prestes a comprar um imóvel e ficou travado nessa dúvida clássica: compro para alugar ou compro para vender depois? Quase todo mundo que entra no mercado imobiliário faz essa pergunta e quase todo mundo está fazendo a mesma pergunta da forma errada, porque o que realmente importa não é qual das estratégias dá mais dinheiro, dá mais retorno no curto prazo. A pergunta certa deveria ser outra, e ela muda completamente a maneira de investir nesse mercado. Fica até o final do vídeo, porque a resposta vai redefinir a forma como você está enxergando a sua construção de patrimônio. Você vai descobrir por que comparar aluguel com venda é como comparar uma maratona com um sprint. São jogos completamente diferentes. E confundir os dois pode custar muitos anos de patrimônio perdido. Os números reais de 2026, que ninguém está mostrando, a rentabilidade bruta média do aluguel residencial no Brasil está em torno de 6% ao ano, segundo dados oficiais do FIPZAP de agora, maio de 2026. Mas isso é uma pequena parte da história. E eu vou te mostrar o que esse número está escondendo e como você, aí do lado, deve usá-lo ao seu favor. E existe uma forma de combinar essas duas abordagens em momentos diferentes da vida, para acelerar ainda mais, de maneira exponencial, a sua construção patrimonial. Você vai entender exatamente como elas funcionam e, para quem ainda não me conhece, aqui no canal a gente fala de construção de patrimônio de verdade, sem atalhos, sem fórmula mágica, com estratégia e com dados reais, sem enganar ninguém. Se você é investidor iniciante, um executivo, ou quer começar a montar o seu portfólio imobiliário, ou alguém também que já tem capital disponível e quer saber como colocá-lo para trabalhar da forma correta, parabéns! Você está no lugar certo. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Eu publico conteúdo toda semana sobre o mercado imobiliário, sobre construção de patrimônio e também muitos vídeos sobre estratégias que funcionam na prática. Não na teoria, mas na prática, na realidade. Já clica no botão de inscrição e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas agora chega das apresentações e vamos direto ao que realmente importa. Porque o conteúdo desse vídeo é denso, ele é completo e você não vai querer perder nenhuma parte. A pergunta errada que todo mundo faz é: quando alguém chega com capital disponível para comprar um imóvel, a primeira coisa que vem à cabeça é: o que dá mais dinheiro? Alugar ou vender? Parece uma pergunta coerente. Na verdade, ela é uma armadilha de números dentro do mercado imobiliário, porque ela coloca duas estratégias completamente diferentes na mesma balança, como se fossem concorrentes diretas. E não são. Comparar para alugar e comprar para vender são instrumentos financeiros distintos, com objetivos diferentes, prazos e riscos também diferentes. Usar o mesmo critério para avaliar os dois é como perguntar: o que é melhor, um carro ou uma moto? Depende completamente de onde você quer chegar, em quanto tempo e por qual estratégia. Antes de comparar, você precisa entender o que cada estratégia tem como fundamento de construção e para quem ela é feita, para que perfil de pessoa ela se destina. Comprar para vender pode ser traduzido como a estratégia do aumento de capital. Comprar para vender, o chamado flip imobiliário, é uma estratégia de captura de valorização. Você identifica um imóvel com potencial, compra no momento certo, agrega valor ou simplesmente pode esperar o mercado trabalhar por você. E depois de tudo isso, você realiza o lucro na venda. O objetivo aqui é claro: transformar capital em mais capital no menor tempo possível. Um comparativo com os últimos anos, o preço médio de venda dos imóveis residenciais no Brasil subiu 6,52% em 2025, segundo o índice do FIPZAP. É a segunda maior variável anual nos últimos 11 anos. Isso significa que quem comprou bem em 2024, vendeu em 2025, capturou um pequeno ganho real. Em cidades do litoral catarinense, por exemplo, como Itapema, empreendimentos chegaram a registrar altas superiores a 300%. Óbvio que isso não é o normal, é um número que nenhum aluguel convencional entregaria no mesmo período também. O problema é que essa estratégia tem uma grande exigência brutal: o timing do momento. Você precisa comprar no momento certo, na região certa, no tipo de imóvel certo. Vender um imóvel pode levar meses e durante esse tempo o seu capital está parado, sem gerar a renda, exposto à variação do mercado e aos custos fixos de manutenção daquele imóvel. Se o mercado virar ou você precisa de liquidez, a estratégia de venda pode se tornar uma armadilha muito cara. E tem uma constatação importante para fazer: esses últimos anos nem foram os melhores
para o mercado imobiliário de modo geral, muito devido à pressão que o setor está sofrendo das altas taxas de juros. Com isso, é sempre importante reforçar e saber avaliar os números com o momento da economia que eles estão, para sempre ser justo e nunca adotar como uma verdade ou um padrão algo que não é bem assim. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o like no vídeo agora. Isso ajuda muito o canal a continuar entregando análises com dados reais, como essa, para muito mais pessoas que também precisam da informação. E comprar para alugar já seria uma estratégia voltada para a construção de patrimônio através de renda passiva. A estratégia de comprar para alugar tem uma lógica um pouquinho diferente. Aqui o objetivo não é capturar um pico de valorização, é construir uma fonte de renda recorrente que trabalha por você enquanto o imóvel se valoriza em paralelo. É uma estratégia de acumulação e não de realização. Segundo o FIPZAP de maio de 26, a rentabilidade bruta média do aluguel residencial no Brasil está em torno de 6% ao ano, com imóveis de um dormitório podendo entregar um pouco mais próximo de 7% ao ano de renda bruta. À primeira vista, esse número parece modesto quando a gente compara a Selic, mas ele conta uma pequena parte da história. Além da renda do aluguel, o imóvel continua se valorizando e você precisa considerar isso nas suas contas. Você está recebendo renda e acumulando o ativo simultaneamente. E aqui vale sempre lembrar que há imóveis com uma rentabilidade superior a essa. Você precisa entender algumas variáveis para aí sim conseguir chegar em imóveis que podem te dar até em torno de 10, 11% bruto ao ano. O aluguel segue com uma forte valorização em 2026, com a Selic em patamares historicamente elevados e o crédito imobiliário caro para grande parte das famílias. A locação permanece como a principal alternativa de moradia para milhões de brasileiros. Isso cria um cenário estrutural favorável para quem é proprietário locador, ou seja, uma demanda alta, uma oferta pressionada e reajuste anuais acima da inflação. A gente pode esperar a manutenção do ciclo de alta dos aluguéis acima da inflação devido à demanda maior que a oferta e também ao desalinhamento entre os preços de venda dos imóveis e principalmente a renda das famílias nas grandes capitais. Traduzindo isso, quem já tem um imóvel para alugar está em uma posição cada vez mais vantajosa, porque o mercado trabalha estruturalmente a seu favor. O momento é esse. Compartilha esse vídeo com alguém que está nessa dúvida agora. Pode ser a melhor decisão que essa pessoa vai tomar ainda esse ano. Você vai ajudar essa pessoa. Mas existem sim os riscos reais de cada estratégia. Nenhuma estratégia é isenta de risco. E não falar isso seria muito desonesto com você. Na estratégia de venda, o maior risco é o de mercado. O FIPZAP registrou alta apenas de 0,51% em abril no metro quadrado residencial, abaixo da inflação do período, o que na prática representa perda de valor real no curto prazo. Quem comprou apostando, e nunca deve ser uma aposta em valorização rápida, pode ficar preso em um ativo que não entregou o retorno esperado no prazo planejado. Já na estratégia de aluguel, os riscos são outros: vacância, inadimplência, um custo de manutenção e também a necessidade da gestão ativa do imóvel. Um imóvel parado um mês por troca de inquilino já corrói parte dessa rentabilidade anual. E uma gestão mal feita transforma um ativo rentável em uma fonte de dor de cabeça constante. A boa notícia é que esses riscos são gerenciáveis com um alto planejamento. Ao contrário do risco de mercado, da estratégia de venda, que está parcialmente fora do nosso controle, à mercê da economia, a renda fixa oferece retornos atrativos de 14% ou mais ao ano com baixo risco, o que eleva os custos de oportunidade do investimento imobiliário. No entanto, os imóveis bem localizados continuam sendo uma opção sólida para a diversificação patrimonial e proteção contra a inflação no longo prazo. Isso reforça que a decisão não é binária, é uma decisão estratégica. Aqui vai a pergunta para você responder agora nos comentários. Você está em qual fase neste momento? Construindo capital para uma primeira compra ou já tem um imóvel e pensa em expandir o seu portfólio imobiliário? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito saber qual o seu momento atual. E também tem outra pergunta: qual constrói patrimônio mais rápido? Será que essa pergunta é correta? Financeiramente, o financiamento é a melhor para quem busca uma construção de patrimônio a longo prazo, devido à sua valorização do imóvel e à proteção contra a inflação do aluguel. Em horizontes acima de 10 anos, por exemplo, a compra financiada geralmente supera o aluguel em patrimônio líquido. Mas aqui está a virada.
A velocidade de construção de patrimônio depende menos da estratégia isolada e muito mais de como você combina as duas estratégias ao longo do tempo. Tudo que você escutou até agora era o nosso mapa, o nosso terreno. Agora vem o direcionamento, a bússola. O insight que vai superar quem constrói patrimônio de verdade de quem fica rodando em círculos dentro do mercado imobiliário. E ele é simples, muito mais simples do que você está imaginando. Na fase de acumulação, por exemplo, quando você ainda está construindo a base, pode ser que a sua prioridade seja gerar renda recorrente via aluguel, porque essa renda financiaria a próxima compra sem que você precisasse consumir muito do seu capital. Cada aluguel recebido passa a ser um combustível para o próximo imóvel. Quando o mercado apresenta uma janela de valorização excepcional, fora talvez da normalidade, como vimos em algumas regiões litorâneas, como eu falei no começo do vídeo, com valor de 2 ou 3 dígitos, ou até em momentos em que a Selic fica um pouco mais baixa, o investidor pode realizar parte do portfólio, capturando lucro e reinvestindo em novos ativos que gerarão novas rendas. Essa rotação é o que acelera o patrimônio de forma excepcional. Não existe fórmula mágica e nem regra para todos. Tudo depende do seu momento. Essa ideia que eu trouxe aqui nesse vídeo é apenas uma possibilidade, é apenas um caminho, uma das maneiras de fazer isso acontecer. A pergunta correta nunca foi qual dá mais dinheiro. A pergunta certa deveria ser qual estratégia me aproxima mais rápido ainda do patrimônio que eu quero construir. E a resposta muda dependendo de onde você está hoje. Se você precisa gerar renda agora, talvez um aluguel. Se você já possui a renda e quer capturar uma valorização, talvez uma venda estratégica pode ser o seu momento, pode ser o seu caminho. Se você quer construir patrimônio de longo prazo, aluguel pode ser a base. E a venda é a alavanca que você usa nas janelas certas. O mercado imobiliário, em 2026, oferece oportunidades reais em ambas as estratégias, mas só para quem entra com clareza e com objetivo nesse segmento. Não existe resposta universal, existe estratégia. E agora que você tem um mapa completo, todo estruturado, para tomar todas as suas decisões, me fala aqui, você já tem o seu caminho? Você já tem agora a sua inteligência como construir o seu patrimônio? Se esse vídeo abriu a sua cabeça, já segue o canal e fica acompanhando todos os novos conteúdos que vem por aí. E se você se interessar em bater um papo direto e descobrir como pode acelerar a sua construção patrimonial, eu tenho um link aqui na descrição desse vídeo que vai direcionar para um diagnóstico. É lá que a gente vai bater um papo. Mas se preferir, eu facilito para você. Comenta aqui embaixo, diagnóstico, que eu envio o link direto para você. Vai ficar muito mais fácil. Te vejo nos próximos vídeos e te vejo na call no 1 a 1.